Olá pessoas, tudo bem? Agora a gente vai trabalhar hoje a aula de número 3, certo? Essa aula ela aborda a questão da produção textual e comunicação. Então a gente vai trabalhar um pouco sobre as características gerais da redação oficial. Então quando a gente vai fazer uma redação, uma produção de texto, a gente tem que ser impessoal, a gente tem que ter clareza e a gente tem que ter concisão. Então o texto ele tem que ser coeso. Então eles precisam ter esses três elementos. Então, impessoalidade, ou seja, não tem que estar minha opinião pessoal, já que é um texto, é uma redação oficial. Ele não é um texto argumentativo. Então é um texto que eu não vou argumentar nele. Eu vou produzir, falar sobre algo. Então não vou dar a minha opinião, eu vou me manter neutro. Então ele tem que ser claro e objetivo. Ele não pode estar com muita linguiça, muita coisa enrolada dentro. Então a gente não pode ficar improvisando e criando coisas aleatórias. A gente tem que ser direto e objetivo e manter o foco. E por fim tem que ter concisão, coesão. Ele precisa estar coeso. Todo o seu assunto ele tem que ter começo, meio e fim dentro de uma proposta. Não pode ficar à toa. Então, impessoalidade. O tratamento que se deve ser dado aos assuntos próprios das comunicações oficiais decorrentes da necessidade e da ausência de impressão individuais de quem comunica, ou seja, eu não posso ficar dando minha opinião, da impessoalidade de quem recebe a comunicação, então quem está recebendo não pode ser afetado por uma opinião que eu tenha dado, tem que ser um texto claro, objetivo e direto, da do caráter impessoal do assunto tratado. O tema das comunicações oficiais é basicamente assunto relativo às competências do órgão de onde parte a comunicação. Então, é um texto formal, é um texto direcionado a um público específico, mas aquele outro público que lê aquele texto, ele não pode se sentir coagido, intimidado por uma opinião. Ele tem que ser o mais objetivo possível dentro do tema a ser abordado. Clareza. A clareza deve ser a qualidade básica de todo o texto oficial, buscando possibilitar imediata compreensão. Então, o leitor, quando ele está lendo um texto oficial, ele precisa basicamente compreender o que está lá escrito, de forma clara, direta, sem ficar dando arrudeios. E por fim, a concisão. A concisão é a coesão, né? É a característica de transmitir o máximo de informação com o mínimo de palavras. Fazendo desaparecer do texto os excessos linguísticos que nada acrescentam a essas informações. Não sei se vocês viram agora, teve um estudante que fez um Enem, ele usou palavras rubricadas, bonitas e de difícil compreensão, pois é uma palavra que não é usada casualmente no dia a dia, porém não tinha nenhum sentido. A pessoa que lê o texto, os analisadores do texto do Enem, viram que o texto não tinha concisão, não tinha coesão, não tinha anexo nenhum. Eram palavras bonitas e difíceis colocadas lá à toa. E que quem lesse não ia compreender. Então, um texto oficial ele tem que ser claro e objetivo. Por isso que a pessoa, mesmo utilizando palavras bonitas, elas estavam fora de contextos e não estavam dizendo nada com coisa nenhuma. Aí daí essa pessoa tirou zero, tentou recorrer, tal, mas mesmo assim, se não me engano, foi mantida a decisão. Um texto ele precisa ter concordância nominal. A concordância nominal é a harmonia entre gênero e número, entre o substantivo e seu determinante, o adjetivo, o pronome adjetivo, o artigo, o numeral, o particípio. Então, é preciso ter uma concordância nominal. Lembra quando a gente falou na aula anterior sobre agente e verbo? Então, o verbo, o VV, não existe. Então a gente não pode dizer que esse texto tem uma concordância nominal. Então, os números ímpares e par faz parte da estrutura numérica. Então aí vocês viram que teve um erro de questão de número. Então é preciso ter uma concordância. Os patos são bonitos. Então, os patos são bonitos. Tem que ter uma concordância de número entre o artigo, se ele está no singular ou se ele está no plural. Então a gente precisa ter essa
preocupação quando a gente está escrevendo. Então, assim, os substantivos, artigos, pronomes, adjetivos e numerais devem concordar em gênero e número com o substantivo a quem se refere. Aqui a gente tem um exemplo de concordância nominal para ficar mais claro. Então, assim, ó, regra geral, o artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo devem concordar em gênero e número com o substantivo a que se refere. Os nossos 2 brinquedos preferidos estão quebrados. Então, eu não poderia dizer o nossos 2 brinquedos preferidos está quebrado. Eu tenho que fazer uma concordância nominal entre o artigo, o pronome, o verbo, o sujeito, o adjetivo. Então, todos eles têm que estar em concordância para que a frase fique fluida e fácil de interpretar. Observe que o artigo os pronomes nossos, o numeral 2 e o adjetivo preferido referem-se ao substantivo masculino plural brinquedos. Por isso é que eles estão todos no masculino e no plural. Então aí você está vendo que tem que ter uma concordância entre o verbo, o artigo, o pronome, o adjetivo. Todos eles têm que estar harmonicamente estruturados dentro de um texto. Então, quando a gente escreve o texto, a gente tem que ter uma grande preocupação com relação a esse aspecto. Pontuação. Então, a pontuação é um recurso para representar, além de entonação da leitura, a estrutura sintática dos períodos. A pontuação traduz clareza da escrita. Então, aqui a gente tem exemplos de pontuação que a gente usa cotidianamente. Além desses, existem outras pontuações, mas que são em usos específicos e que a gente não vai abordar aqui nesse momento. Então, sinal de pontuação, ponto final. Finalizar uma frase, eu estou feliz, ponto final. Vírgula, separar as orações, eu estou feliz, pois o dia está bonito. Então eu boto eu estou feliz, vírgula, pois o dia está bonito. Eu já concluí utilizando a vírgula como uma separação das orações. Ponto e vírgula, separar orações também, só que daí eu vou dar uma pausa na minha fala. 2 pontos, introduzir fala. Então quando a gente está lendo um texto narrativo, a gente está vendo lá tem 2 pontos, então aí o narrador, tal, 2 pontos, aí tem toda a frase. Aí isso daí a gente usa, ou a gente vai colocar uma lista, enumerar, então 2 pontos, item 1, item 2, item 3, item 4, item 5, então a gente vai colocar uma sequência enumerada, então a gente também utiliza 2 pontos. Ponto de interrogação, eu estou feliz, então se eu tenho ponto de interrogação, o sentido da frase já muda, estou indagando. Ponto de exclamação, eu estou feliz, então aí já muda totalmente a forma como a gente está se expressando. Reticências, eu estou feliz, aí eu boto 3 pontinhos, quer dizer que tem mais coisas nessa minha felicidade. Aspas, então eu estou feliz, mais ou menos, aspas dá um sentido aberto àquilo que eu estou querendo dizer. A frase está incompleta, a frase tem um sentido conotativo. Lembra que a gente viu na aula anterior que não tem aquele sentido literal de realmente eu estar feliz, mas tem mais coisas escondidas aí. Parêntese, eu estou feliz, abro parêntese. Estou feliz hoje no dia tal, faço uma explicação a parte daquele texto. Travessão, marca a fala de alguém. Então quando a gente está bota os 2 pontinhos e vai ter a fala de alguém, você bota travessão e indica que alguém está falando naquele momento em seu texto. Um texto narrativo no qual você está utilizando esse recurso de pontuação gramatical para expressar a fala de alguém. Então assim, a gente precisa conhecer esses elementos para que o nosso texto ele seja coeso. Lembra da questão da coesão que a gente viu anteriormente? Então a gente precisa ter todos esses conhecimentos para poder aplicar de forma que tenha um significado e não mude o sentido daquilo que a gente está falando no texto. Então, comunicação. A comunicação organizacional abrange todas as formas de comunicação utilizada pela empresa para relacionar-se com seus públicos. Ela engloba as atividades de marketing, de relação pública, propaganda corporativa, comunicação interna, comunicação externa e até mesmo estratégias organizacionais. Então, a comunicação dentro da empresa é um alicerce fundamental para que a empresa ela funcione bem. Então, assim, você vai estar trabalhando no consultório odontológico, então você precisa ter uma organização na comunicação dentro desse espaço para que a comunicação entre você, o odontologista e o paciente ele se torne fluida,
para que as informações, quando o paciente chegar perguntando alguma coisa sobre a marcação da consulta, sobre a medicação, sobre os dias de atendimento com o médico, ele se dê de forma eficaz. Essa comunicação você precisa estar inteirado com todos os elementos envolvidos nessa clínica. Então, a comunicação eficaz organizacional, ela vai ser utilizada de forma plena para que a empresa ou para que o consultório, que é uma empresa, ele funcione da melhor forma possível. E quando tiver falha nessa comunicação, vai começar a ter também falhas nos processos administrativos e mais na frente vai gerar prejuízos. Faz-se necessário dentro de uma empresa a preocupação com o ato comunicativo para que o sistema organizacional seja conduzido de forma correta, criando assim uma produtividade como um todo. Então, feito a gente falou anteriormente, para que haja produtividade dentro de uma organização, dentro de uma empresa, dentro de um consultório, é preciso que essas pessoas que estão envolvidas, elas tenham uma comunicação clara e objetiva. A comunicação deixou de ser um meio e passou a ser utilizada como ferramenta estratégica de resultados, ajudando na melhoria da qualidade e de produtividade através da valorização das pessoas, a integração entre o interesse da empresa e dos seus colaboradores, ou seja, através da utilização de ferramentas de marketing para seu público interno, que nada mais é do que o marketing interno ou endomarketing. E isso com certeza favorecerá um clima de compromisso e solidariedade entre o trabalho. Isso basicamente é dizendo o seguinte: se você tem uma comunicação clara, objetiva, dentro de uma empresa, dentro do seu ambiente de trabalho, todos os outros processos vão fluir melhor. Comunicação interna e externa. Comunicação interna, o que é? É aquela que é integrada pelas comunicações que se processam no interior do sistema organizacional. São aquelas elaboradas para a construção da consciência coletiva. Serve para identificar as decisões do ambiente interno e se destina aos que trabalham na organização. Então, por exemplo, o WhatsApp. Então, a gente usa dentro do meio de comunicação interna hoje em dia nas empresas o WhatsApp. É uma forma rápida, clara, direta e objetiva para se manter uma comunicação entre os membros internos. Eu vou adicionar cliente no meu grupo de WhatsApp da empresa? Não, porque essa comunicação que eu vou ter nesse espaço, ele vai ser um espaço reservado. Eu vou adicionar meu filho, meu marido, minha esposa, eu vou adicionar alguém? Não, porque aquilo dali é um ambiente de trabalho, aquilo dali tem objetivos específicos. Então, a comunicação interna, o poder do boato. Então, suponhamos, Zé quer o número deste pedido. Aí alguém escutou, despedido. O que? Zé? Meu Deus, o Zé está despedido. O Zé e o Tadeu estão despedidos. Eu também. Nós todos vamos ser. Então, assim, quando não há uma comunicação clara e objetiva, vocês viram que os boatos e as fofocas e os calços internos da empresa acaba gerando todo um revestério que vai prejudicar mais ainda a produção. Isso vai gerar problemas tanto de internos com relação à produtividade, como pode gerar problemas psicossomáticos dentro da empresa, que já é outra questão à parte. Então, comunicação externa e externa. Comunicação externa diz respeito à comunicação recebida ou enviada pelo sistema organizacional para consumidores, poderes públicos e fornecedores. Então, você, a partir do momento que você está nessa função de atendente de um consultório, você não só vai se comunicar internamente, você vai se comunicar com outros fatores externos, como o público, os pacientes, os clientes, dependendo de como você fala. Você vai lidar com os órgãos dos poderes públicos. Você vai ter que estar procurando questões como Compesa, prefeitura, a questão de tirar nota fiscal. Então você vai estar trabalhando, e fornecedores de materiais. Não é só o lidar com o público, você vai ter funções à parte que você vai ter que ter uma comunicação organizacional que englobe tudo isso para que você trabalhe de forma eficiente, pois a empresa não vai ter necessariamente, dependendo do porte dela, uma pessoa específica para trabalhar em cada um desses setores que a gente citou. Comunicação. Então, atualmente existe um arsenal de meios de comunicação que podem facilitar ou não os relacionamentos e trocas de informações dentro das empresas.
Novas tecnologias como a internet, elas apresentam enormes vantagens porque dispõem barreira entre colaboradores de diferentes níveis hierárquicos, auxilia na rapidez da tomada de decisão, otimiza o trabalho burocrático e fazem com que as informações sejam repassadas rapidamente entre setores de forma econômica e menos propensa a distorções. Então, assim, quando a gente tem um grupo de WhatsApp que todos os membros da empresa ou do consultório estão inseridos, você passa informação lá, você passa uma informação clara, então todos aqueles que estão envolvidos no processo, eles vão entender e compreender, e não vai ter essa questão que a gente identificou aqui, falta de comunicação. Então alguém escutou uma conversa e essa conversa foi se espalhando, se espalhando, se espalhando e acaba gerando um caos dentro do ambiente de trabalho. Então, dentro de um ambiente de trabalho no qual a gente usa ferramentas de comunicação e essas tecnologias como WhatsApp, Telegram, até mesmo e-mail, dependendo do contexto, a gente vai facilitar mais ainda a comunicação dentro e evitar esse tipo de atrito que a gente identificou. Fatores que impedem a eficácia de uma mensagem: uso de termos técnicos desconhecidos como do receptor, imprecisão vocabular ou uso de frases longas para impressionar o leitor, excesso de adjetivação, falta de clareza e objetividade no texto. Então, assim, feito eu citei o exemplo do rapaz do Enem, ele usou textos bem complexos e palavras complexas que não é de uso comum para fazer uma redação achando que ele iria arrasar, mas o texto não fazia nenhum sentido. Para aqueles que estavam lendo, o texto perdeu todo o seu significado. Então, deste modo, acabou não sendo tão usual, não sendo tão válido esse texto, certo? O que iremos atingir com uma publicação? O que queremos atingir com uma publicação, um informativo, quando a gente está trabalhando na empresa? Então, para quem se destina essa mensagem? A primeira coisa que a gente tem que ter noção é para quem eu estou enviando a mensagem. Eu estou enviando a mensagem para o meu superior, eu estou enviando a mensagem para o meu público, eu estou enviando a mensagem para um órgão público. Então eu tenho que saber para quem eu estou enviando essa mensagem, porque aí eu vou escolher as palavras que eu vou utilizar para isso. Então, por exemplo, se eu vou mandar uma mensagem para um laboratório, então eu vou utilizar termos mais técnicos. Se eu vou mandar uma mensagem para o meu cliente, eu já vou mandar um termo mais formal, mas porém, contudo, nada de uma linguagem técnica, pois ele não vai compreender. Quais os efeitos desejados que eu quero com essa mensagem? Então, se eu estou mandando uma mensagem para captar pacientes, para o seu retorno, para uma volta, para uma eventual contratação de um serviço novo, então eu vou utilizar uma mensagem com características específicas. Quais tipos de materiais devem predominar nessa mensagem? Qual tipo de impressão eu quero passar nessa mensagem? Qual tipo de veículo? Boletim, folder, folheto, revista, jornal, áudio, um cartazinho que eu posso fazer. Então, vídeo. Então, hoje em dia a gente vê muito aqueles vídeos do TikTok ou vídeos do Instagram que as pessoas fazem dancinha, fazem isso para atrair público. Mas aí vem aquela questão, veja, se eu sou um profissional da área da saúde e eu quero atrair um público para mim e eu faço uma dancinha, eu vou atrair likes. Mas realmente, será que eu vou atrair um público, um paciente que me vê fazendo uma dancinha, me vê fazendo uma brincadeira? Será que realmente eu vou atrair esse tipo de paciente? Esse paciente, quando vai buscar um profissional qualificado, ele vai querer uma pessoa dançando e rebolando, ou vai querer uma pessoa que traga um conteúdo mais formal, mais específico sobre aquele tema que eu estou precisando? Então fica essa questão de como a gente vai usar a comunicação dentro da empresa. Qual o formato, qual o tamanho, qual a periodicidade que eu vou ficar publicando, ou que eu vou ficar enviando a mensagem, o e-mail, o WhatsApp, ou o post do Instagram, aqueles carrosséis. Então assim, a gente vai ter que trabalhar dentro da empresa a forma como a gente vai chegar nesse público que a gente está querendo. A comunicação empresarial é aquela utilizada no ambiente de trabalho e nas instituições. Ela deve ser clara, objetiva e formal. Não sei se vocês já observaram que em todo texto, em todo momento a gente fala sempre isso: clareza, objetiva e formalidade dentro de uma comunicação que a gente está lidando com o público. A gente não pode enfeitar muito um texto, a gente tem que ser direto, certo? E aí eu estou batendo muito nessa tecla para ficar claro para vocês que não adianta a gente
rebuscar, fazer uns efeitos, botar umas palavras bonitas, se no final a pessoa que está recebendo não vai compreender, evitando ambiguidades e erros que possam causar problemas na compreensão. Esse tipo de comunicação é essencial para um bom funcionamento das organizações, pois facilita a troca de informação e a tomada de decisões. Exemplo, incluindo memorandos, relatórios, e-mails profissionais, etc. Comunicação em situações de problema. Então vamos imaginar o seguinte: no ambiente profissional, especialmente na área da saúde, surgem situações que exigem comunicação imediata e precisa. Exemplo, mudança no estado clínico de um paciente, erro na medicação, intercorrência durante o procedimento. Nessa situação, a linguagem ela deve ser objetiva, clara, responsável e ética. Reflexão: uma comunicação inadequada pode atrasar decisões importantes. Então, numa prescrição de uma medicação, se a letra do médico ele não for compreensível, não for legível, o paciente ele pode gerar um erro na dosagem ou no uso da medicação. Então, cabe à sua equipe observar se aquele documento realmente está claro e legível, para assim solicitar que seja refeito, ou a pessoa mesmo redigitar, pois hoje em dia praticamente não existe mais, dependendo do local, preenchimento de atestado, de receita médica manual. Geralmente agora está tudo informatizado, inclusive com o selo e autenticação do Gov, né? Então o médico ele faz e gera sua receita ou gera seu atestado já com o Govzinho, que a pessoa pode escanear e ver sua autenticidade e ver realmente o que está sendo prescrito. Então a gente tem o uso da tecnologia para melhorar essa comunicação. Então a comunicação e trabalho interdisciplinar. A área de saúde funciona por meio de trabalho em equipe envolvendo diferentes profissionais. A comunicação entre eles precisa ser padronizada, então tem que ter uma regra que deve ser seguida, clara e precisa. Precisa objetiva, né? Direta, incisiva. Exemplo, o enfermeiro resiste à informação que será utilizada pelo médico e pelo nutricionista. Se o resiste estiver errado, toda a equipe pode ser prejudicada. Então a mesma coisa é no seu consultório. Você como atendente, você como auxiliar, você como técnico, o dentista. Então ele vai se juntar toda uma equipe para trabalhar essa comunicação para que não aconteça erros, ok? Então, gente, essa foi a nossa terceira aula. A próxima será a quarta e última aula. Espero que tenha sido bom o conteúdo. Tem um exercício, não esqueçam de fazer, e até a próxima.